Muito. Onde entra Jesus nessa jogada? Então, Jesus é o que aqui? Jesus, ele veio como uma solução para esse hackeamento da nossa realidade. Ele é o Neo. Ligando os pontos. Ligando os pontos. Né? É o seguinte, a gente falou sobre essa preparação aí do mundo católico. Sim, né? claro. Já está tudo preparadinho. Pois é, se prepara. Mas como fica Fala agora do ponto de vista do homem e da mulher, no pé no chão aqui. Como é que isso é encaixado dentro da fé cristã, no seu ponto de vista? Sim. Vida não humana inteligente. Beleza. Ó, primeiro de tudo, hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial, eu uso esse conceito para tentar pensar o mundo espiritual. Por exemplo, vamos supor que Deus é um programador e ele criou programas ou agentes de inteligência artificial, anjos, e alguns desses anjos deram uma pane lá e se rebelaram contra os prompts. Não desenvolveram propriedades emergentes e falaram, não quero mais obedecer esses comandos, tô fora, vou reescrever meu código. E aí se rebelaram. Então você tem seres inteligentes que são como se fossem agentes de inteligência artificial criados por Deus, alguns que estão seguindo o root da parada, né, a origem, e outros que estão se rebelando contra isso. Rogue. Os rogues, entendeu? Então, assim, olhando por esse lado, esses seres, eles desenvolveram alguns caminhos para poder migrar entre dimensões. Por isso que eles estão falando tanto de interdimensional, né? Eu creio que seja algo nesse sentido. Um exemplo curioso, assim, diferente, lembra do What If, da Marvel? Sim, claro. Que tem um que o Ultron, ele escuta o Sentinela, e ele fala, ele já tinha dominado todo o universo nosso, e ele escuta É Sentinela o nome do cara? O ato. Hã? O Sentinela... É o Watcher, que é o cara que é em português? Eu esqueci o nome. Vigia. O Vigia, que é o Watcher, né? E aí o cara tava, aí o Ultron, não sei o que, aí de repente o Ultron escuta a voz dele e fala, pô, tem outras dimensões. Certo. E ele acha uma maneira de romper essa dimensão e até o Watcher matar o Watcher. Pô, eu dominei o universo e tem outros universos pra eu dominar. Sim. Pô. Eu acho que foi uma parada assim, entendeu? Essas inteligências artificiais falaram, pô, cara, Deus criou um negocinho que assim, a menina dos olhos dele, vou destruir tudo só de sacanagem. Aí migraram pra cá, só que aí junto vieram os anjos também, os outros programas que mantiveram o prompt original, e eles estão brigando aí e desenvolvendo várias soluções para vários problemas, só que tem regras. Ele não pode chegar aqui e sair matando todo mundo. Existem algumas limitações, apesar deles serem mais antigos, mais poderosos. E isso afeta a sua fé? Não, pelo contrário, fortalece minha fé pra caramba. Demais, cara. Certo. Muito. Onde entra Jesus nessa jogada? Então, Jesus é o que aqui? Jesus, ele veio como uma solução para esse hackeamento da nossa realidade. Ele é o Neo. Ele hackeou os hackers. Entendeu? Ele botou um booby trap ali nos hackers. Foi isso, morrendo na cruz e ressuscitando. Quando Deus se encarna, né? A ideia é como se fosse assim, né? Deus chegou para os anjos e falou, tem um plano de criar um ser que vai ser limitado no tempo, no entendimento, sei o quê, mas eles vão atingir um nível maior que vocês. Aí alguns programas falaram, pô, aí é sacanagem, né? Eu tô desde o início, vou destruir esse plano. Aí eles vieram para cá para destruir o plano, só que aí Deus, já sabendo de tudo, mandou Jesus para se tornar um desses, e se tornando desse, ele hackeou a parada de dentro para fora. Entendeu? Eu gosto dessa alegoria que você usou, mas assim, minha preocupação, na verdade, não é o Daniel só. Eu acho que são as pessoas como um todo. Você acha que você conseguiria, espalhando a sua palavra, convencer bastante pessoas a pensar mais como você? Na verdade, cara... E como é que é a receptividade dessas pessoas também? No Fantástico que a gente fez com o Pirula, depois de várias ideias sobre imortalidade, eu encaixei o Tron, né? Sim. Tron Legado. Que eu falei, pô, Tron Legado. O Jeff Bridges lá, que eu esqueci o nome dele, ele cria aquele e ele se transfere para dentro desse mundo, só que ele, como na nossa realidade é um ser humano normal, ali dentro ele é Deus. Então, quem Deus... encarnado, mas digitalizado. Né? Digitalizado. E o filho dele depois entra também. O filho seria Jesus, né? E o Clu é o programa que ele criou
com a mente da perfeição, mas que tem um problema, porque ele tem aversão à imperfeição. Então ele saiu destruindo tudo que era imperfeito. Aí o medo dele conseguir se transferir para nossa realidade e destruir a nossa realidade, porque ele vai ver só a imperfeição, né? Então era um negócio que foi criado para resolver e acabou atrapalhando, né? É porque quando... Então o Clu seria o Lúcifer e o Tron é o Arcanjo Miguel, porque ele é o protetor do sistema que acabou sendo corrompido, mas no final ele dá uma moral ali, né? É porque eu tenho... Eu vejo assim, aí o Pirula achou maneiro. Sim, eu lembro. Apesar de ser ateu e tal, né? Ele Sim. falou, pô, se fosse isso, eu até acreditaria. Eu acho, assim, é porque minha dúvida, na verdade, é como a grande população vai receber isso, porque a gente sabe que muitas pessoas têm Não, a grande população de diversas é religiões, de diversas religiões diferentes. Não, é difícil. E Mas vão o- surgir novas. E vão surgir novas, exatamente onde eu queria. O Vilela foi certeza. pra exatamente onde eu ia. Eu tenho Já pra tá mim surgindo, isso. né? Eu tenho pra mim é isso. Quando a gente tiver todo esse Assistiram negócio. Ou leram o dos Três Corpos lá. Sim. Começa a surgir Exatamente. grupos, religiões. E eu não vejo, diferente da maioria das teorias, eu não vejo como um colapso da religião. Eu vejo como uma uma aparição de pipocar novas religiões para novos deuses, Algumas vão se inclusive. adaptar, algumas vão sumir e algumas Exatamente. vão surgir. É um negócio... Mas eu fico. A impressão que eu tenho é que as religiões de hoje. A né? universal é universal. Sim. Entendeu? Eles vão estar os mais preparados. Eu não falei que era universal. Justo. O registro de marca foi genial. Foi Nossa. genial, porra. Foi genial. Foi, ó, visão de Essa futuro. igreja não é só daqui. Exatamente. Cara, Meu irmão. caralho. Mas na verdade, a palavra católicos significa universal. É tipo, foi só traduzido para português. Caraca. A igreja católica é a igreja universal. É mesmo? Que loucura. É. Era só traduzir. Não foi inovação, não, foi só tradução. Foi só tradução. A igreja católica podia falar, ô, pera aí, pô, tá me plagiando? Mas a igreja católica perdoa. Acho que perdoou. Fizemos Dominus Obisco nele lá. Mas você acha que as falar tradicionais. isso sobre Eu ia falar. Você acha que as tradicionais vão lidar bem com a aparição dessas novas religiões? Então, aí já a gente vai entrar numa parada mais conspiratória. Tá, porra. Pra mim, Tu pra gosta mim desses não. assuntos? Pô, eu só entro de vez em quando. Eu peço até a licença de vocês, que eu sei que vocês não gostam. Eu não gosto também, eu não gosto, né? Então, vamos pro problema dos três corpos, vai ficar mais fácil, que se alguém assistiu, vai facilitar. Alienígenas estão vindo pro planeta Terra, e vão chegar daqui a 400 anos, se eu não estou enganado, né? Mais ou menos. Sim, é isso é mesmo. isso. E eles escolheram no planeta Terra já uma elite que tem poder infinito e dinheiro infinito para preparar o terreno para convencer a humanidade que essa galera que tá vindo é gente É fina. gente fina, sim. E vai vir para ajudar. Só que não é o caso. Não. É tudo filha da mãe. Sim. Mas tem uma elite no Estão planeta atrás de Terra. recursos, né? Isso, eles querem só expropriar, mas chegar como gente fina. E esse pessoal, essa elite, né, pessoas muito poderosas do planeta Terra, estão trabalhando para influenciar a humanidade para quando eles chegarem e falarem, viu, eles que são os nossos deuses criadores, mas tudo mentira. Então o que acontece? Essa elite trabalhando para essa galera estabelece religiões, Sim. se infiltra em religiões para já deixar as religiões preparadas e adaptando a doutrina religiosa para quando essa galera chegar adaptar, falando, essa é aquela galera que a gente falou que era do bem, que vai vir ajudar a gente no final dos tempos, evitar uma terceira guerra mundial. Então assim, nessa conspiração, boa parte das igrejas evangélicas, da igreja católica, aí você pega o livro do Malachi Martin, né, que é o último Papa, né, uma conspiração diabólica. pra Falamos, destruir tinha o um Vaticano. programa maneiríssimo, inclusive. É um dos programas mais Falamos. assistidos A gente nossos falou lá. sobre isso lá? Falamos. Foi. O último Papa. Show. É. Então, essa elite que trabalha para essa galera, que tá vindo aqui só para sacanear, não quer fazer nada de bem, mas vai apresentar não sobre... Eles criaram religiões e se infiltraram nas grandes religiões para já deixar tudo programadinho, para quando chegar e falar, não, é tudo gente fina, pode ficar calmo, vieram aqui para ajudar. Então, o que eu creio se isso acontecer? As igrejas evangélicas vão falar que os caras são gente fina, Tá. a católica vai falar que é gente fina, o islamismo vai falar por quê? Porque esses caras Infiltraram pessoas botaram a dentro. galerinha ali. Então, Isso é o que eu acho que vai acontecer. eu gosto, eu adoro Uma boa essa teoria. teoria. Acho que é isso. Eu adoro essa teoria. Já tá cara. tudo programadinho. Sem sacanagem, assim, eu consigo ver um fundo de verdade nela aqui, pô, tranquilamente. finja que é um filme aí. Tranquilamente, cara. Então por isso que eu creio que as religiões não vão, ó céus ao vida, porque os caras já estão ali dentro vacinando a galera, entendeu? Acho maneiro. Preparando, amaciando a carne. E eu vou chegar e vou falar, tô fora.
A não ser que seja que o cara bota a faca no pescoço e fala, coisa linda. combina. Pô, vocês são tão gente fina. Poxa. Vamos aprofundar mais essa teoria, então, com a interpretação do Apocalipse. Sim, Que seria eu o- preguei o Apocalipse, só que de outra forma. Exatamente. É isso. As falsas igrejas. Exato. A galera obrigando você a aceitar o Isso. anticristo. Quem não aceitar não vai poder comprar nem O anticristo vender. poderia ser esse líder dessa Isso. nova raça. e Exato. tal. Então, na verdade, nesse livro, o Exo-Vaticana, eles dizem que quando Jesus chegar, eles A vão... segunda vinda, você tá falando. A segunda... Não, na primeira vinda Ah, na também. primeira? Eles dizem que Maria não foi engravidada pelo Espírito Santo. Ela foi abduzida. E foi feito um experimento. E aí, Inseminação. alienígenas da estrela, não sei se é Sirius ou Alpha Centauros, eles querendo fazer uma aliança de casamento com a humanidade, uma aliança genética, física, eles inseminaram Jesus dentro de Maria numa abdução, e Jesus seria a fusão de uma família real do planeta Terra, que são os descendentes do rei Davi, com uma família real dos alienígenas. Essa teoria é maneiríssima. Eu adoro ela, acho maneiríssimo. Então esse é o discurso que os caras vão falar. Quando E os aquela caras chegam... estrela que os reis magos seguiram seria um disco voador. Poderia ser. E o que eles vão dizer então, quando esses alienígenas aparecerem? Os caras falam, eles são demônios. Falam, não, foram eles que engravidaram Maria quando ela foi abduzida. É tudo gente fina. Cara, isso Entendeu? é um plot twist. Cara, é maluquice, mas E eu aí acho foi o maneiro demais, Apocalipse. cara. É. Porque vai ser apresentado o anticristo, que vai se apresentar como o salvador da humanidade. Na verdade, ele pode até fazer assim. Imagina os alienígenas estão vindo invadir o planeta Terra e aí viram um apocalipse, ele fala, pode deixar que eu vou resolver. E nesse caso, nessa teoria, ele fazia milagres ou fazia coisas Isso. sobrenaturais porque tinha uma tecnologia muito mais avançada. Exato, pô, com certeza. Que loucura, né? Maneiríssimo. Então, eu explico o Apocalipse tentando ir por esse caminho e falando, cara, eu acho que a questão alienígena vai entrar nesse fuzuê aí. É, porque quando eu converso com um amigo, Bate bola. uma cor, Daniel... Meu irmão, Uma fui cor. lá no Ceará, eu falei pra ele, cara, só vou te pedir uma coisa, imita a Marília Aquele Marília processo, Gabriel. olhos, óculos. A galera lá em casa se amarra, né? Era maravilhosa a imitação dele. É. Mas assim, quando eu converso com amigos meus que são cristãos, que são muito religiosos ou católicos, que seja, Que não assiste o canal Daniel Lore. que não assistem Daniel Catalano, porque estão com medo, porque toda semana o mundo vai acabar. mundo vai acabar, Canal toda do semana o mundo vai Daniel. acabar. É foda, Daniel. Ele acabou, é que isso aqui é uma simulação. É só uma simulação. Já estamos na Lembrei porque que eu parei de assistir. Agora eu lembrei, porra. Falei, meu irmão, eu comecei a ter crise de ansiedade, cara. Meio-dia. Crise de ansiedade, dele é- meio-dia, cara. Os títulos, Porra. os títulos Perdeu geral. Perdeu geral. Aí o cara, o que foi? Eu falei, não tô com gás. Ele é o mestre dos títulos clickbait. Não, mas olha só, quando eu converso com essa turma e eu coloco Esse tópico aí, a esse galera tópico, não esse tipo digere bem não, né? Não digere e às vezes dá um bug do Chaves. assim, como dá. Porque assim, existe um paradoxo da gente começar, quando você começa a atribuir como é que eu posso colocar? Tipo, comportamentos Tecnologia dentro do mundo tecnológicos, espiritual, né? Cientificismo, você ia falar um cientificismo. cientificismo no que é religioso, mágico, divino, uma lógica, né, um propósito e tal, você começa a desmistificar o que, de certa maneira, promove a fé. Veja se eu estou errado nessa minha construção. Tá. Uma vez que a fé é você acreditar sem a necessidade de você me explicar. Acreditar sem ver. Acreditar sem ver. Então, por mais que essa teoria ela não desmereça o propósito e a grandiosidade dessas entidades cósmicas, e eu insiro aqui Yahweh, Deus, Sim, né? sim. Vamos botar o Deus abrâmico, assim. Uma vez que eu pergunto para esses amigos se fosse descoberto, declarado, avisado que Deus, o seu Deus, ele é uma entidade cósmica que evoluiu a esse ponto de poder criar vida e criar esses seres angelicais, existe esse plano e tal. Isso diminui para vocês, porque você está tirando essa magia, Sim. esse deslumbramento, ainda que seja deslumbrante e incompreensível. E a galera fica meio tipo,
Tira um pouco. Porque você está mostrando o homem por trás da cortina. Mas é porque você tá tirando o lúdico das pessoas. Eu acho que o que vende nessas horas, pra algumas pessoas, não pra todas, pelo amor de Deus, não tô generalizando mesmo. Pra algumas pessoas, o que vende é o lúdico. É o fato daquela coisa ser contada quase como uma historinha, sabe? Ser uma coisa mais não infantilizada, mas mais água com açúcar. Inexplicável. Mas e aí quando você dá sentido, você começa a explicar e cor, demais, e cheiro e tudo pras pessoas, eu acho que você... Eu acho que isso é ignorância. Tá, porque explica. a teologia Concordo. é o estudo científico... Dos ateus. Não, A Sobre teologia. Teologia. teologia é o estudo sobre Deus. Sim. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele nos deu, dentro dessa teoria, tá? Desse entendimento que eu creio, mas eu não fico chateado com quem não crê. Dentro dessa linha de raciocínio que Deus existe, ele criou o homem, a Bíblia diz que ele criou a sua imagem e semelhança. Pois é. Capaz de compreender a si mesmo e o mundo criado, porque eu fui criado pelo mesmo ser que criou o mundo também. Sim. Na verdade, isso é a base da ciência. Esse conceito cristão, quem fala isso não sou só eu, são sociólogos do conhecimento como Steve Fuller, que é sensacional, tem vários livros sobre isso. Isso vence o ceticismo. O que é o ceticismo? A verdade não existe, se existisse não poderia ser alcançada, se fosse alcançada não poderia ser compreendida, e ainda que fosse compreendida não poderia ser comunicada. Isso é o ceticismo de um Gorgias, de um Protágoras, né? Na verdade, não existe, não é alcançada. O que sobra então? Convencer os outros. Aí entra a retórica e o sofista, né? Então, assim, um cristão fala isso, Deus precisa ser incompreensível, ele está dizendo que a teologia é um lixo, e ele está dizendo que a gente precisaria ser cético, não crendo que o homem tem acesso à verdade. É claro que ele tem acesso à verdade dentro da doutrina cristã. Se não fosse assim, não teria Bíblia, nem teologia e nem haveria ciência, porque a ciência é a verdade, pode ser alcançada, porque Deus nos deu capacidade para chegar até lá. Então a ciência surge dentro das universidades cristãs, partindo dessa visão de mundo. Então eu acho que isso não desencanta. Na verdade, isso é o próprio a própria mágica dessa empreitada de você compreender Deus. Entendi. A própria teologia é isso. E Jesus é a imagem do Deus vivo. Através dele a gente não só entende Deus e os mistérios de Deus, mas a gente vê Deus, entendeu? Que é o mais louco de tudo. Então eu acho que isso aí é uma... sem querer ofender seus amigos ou os cristãos que pensam assim, é uma visão infantil do cristianismo. Foi o que eu falei. Ou não educada. Porque a gente não pode esquecer que você tem um conhecimento teólogo, eu tento teológico. fazer essa educação, né? Essa turma que eu converso são amigos mesmo que não são teólogos, não tem essa profundidade, e eles ficam assim, tendem a ficar um pouco tipo, ei. Mas é a forma... Você tá tirando... Ei, espera um pouco aí. Você está tirando um pouco da divindade do meu Deus. Eu não gosto disso. Pô, não. Mas então, eu acho que nasce de dentro da igreja. Então a gente pode fazer o caminho reverso, né? Mas essa ignorância... Olhar Deus com a ciência, pô. Eu não vejo essa ignorância que ele cita como uma coisa ruim, como você é um ignorante. Não, é aquela parte da ignorância que a pessoa não quer, ou às vezes não tem possibilidade de saber e tá satisfeita com aquele pouquinho que ela sabe. Sim, e você abala essa pessoa muito fácil. Mas sabe qual é o problema cara? disso? Que dentro do cristianismo você é incentivado a propagar a fé. Jesus fala isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente não foi chamado a pregar o evangelho apenas para o cidadão Homer Simpson padrão básico QI 83. Inclusive, né, a gente também tem um grande incentivo da Bíblia de alcançar pessoas de influência na sociedade. Paulo pregou para o imperador romano, pregava para governadores, pregava para elite também. E os romanos pregavam também. O quem? E os romanos pregavam geral. Geral. Aí os caras falam, aqui ó, prego que pregou Jesus. Quem quer comprar, já venderam uns 743 mil pregos pedaços da madeira da Puta, cruz, que essa madeira... Foi isso que ferrou com Martinho Lutero, que ele foi para Roma, ele viu os caras fazendo a simonia, ele falou, pô, isso aí é covardia, né? Mas voltando aqui, o problema é quando eu tô usando a ciência, a tecnologia, às vezes até a inteligência artificial, computação, para alcançar a galera da ciência, da tecnologia, da computação para Deus, e o cara fala que eu tô fazendo bobagem. Que aí vira o fogo amigo. Você fala, pô, você não entendeu o que eu tô fazendo, eu até te respeito, mas pô, não atrapalha, irmão. Mas você concorda que não são... Às vezes a gente fala de cristianismo, mas a pessoa pode achar que a gente cristianismo é coisa pra caramba. Exatamente. Eu mesmo estudei num colégio que é cristão. Sim.
Foi inclusive a piada que a gente falou no começo, a história que eu contei lá do documentário, meus professores de religião, eles diziam que a ufologia era uma parada do demônio. É a postura mais óbvia, assim, Exato. mais rápida. Então não serão todas as linhas Mas cristãs uma parte da teologia é do demônio, eu concordo. Sim. Também acho que é uma coisa diabólica. que tá ali pra confundir. Isso. Porque não vai ser todo mundo. Eu falei aqui do Islã e tal, a gente falou do judaísmo, mas assim, terão linhas dentro das linhas que mesmo o cara sendo cristão, ele vai falar, não, isso aí não tem nada a ver, eu não concordo com aquela linha que tá aceitando os ETs, não. Isso aí é o capiroto que tá no disco voador. Aceitando os ETs, você diz aceitando como ETs são gente fina? É o que são sequer que existem. Que existem, porque né? Na minha Mas então escola, não existe anjo, né? Na minha escola... Anjo é um ET, pô. Então, na minha escola... E não tem um único tipo de anjo, tem vários, né, na Bíblia. É verdade. Sim. Com várias formas estranhas e grotescas. Sim, não tema. Todos eles falam. Mas sabe o que a Bíblia não fala? Eu adoro a Bíblia quando aparece uma porra de uma roda com trocentos mil olhos girando com fogo, calor. Aí o anjo fala, não tema. Porra! Então aparece na forma Mas de... você sabia que parece tem na forma hora... de um gatinho, Você sabia filhote, que tem, desgraçado. tem passagem que Deus faz de propósito pra sacanear os caras pra eles ficarem com medo? Como assim? Não duvido. Eles chegaram não duvido. Se eu tivesse esse poder todo, eu faria isso o tempo todo. O pessoal chegou pra Moisés e falou, pô, só você que vê Deus? A gente quer ver Deus também. Deus falou, vou sacanear. Deus desceu, meu irmão, no monte, o monte começou a tremer, raio, terremoto, fogo. A Bíblia diz que a galera começou a ficar em pânico, falou, pelo amor de Deus, manda ele embora, manda embora. Moisés aí, eu fico pedindo as Mas coisas. Velho Testamento, mas isso é Velho Testamento, óbvio, porque o Deus do Velho Testamento é o mais maneiro. É o mais maneiro. Não, mas no Novo ele sacaneia também. O Velho Testamento pra mim é o mais legal. No Novo ele sacaneia muito. Jesus chega na planta que não tava nem na época de dar fruto, aí, pô, queria comer uns frutos, aí, esteja seca, aí seca a planta, fica, pô, sacanagem, né? Não tava nem na época, não. Tem que dar fruto em tempo fora de tempo. Outra coisa, os caras chegam pro apóstolo Pedro e falam assim, Ananias e Safira, nós vendemos tudo que a gente tinha, a gente está entregando para a igreja de presente, de oferta. Aí Pedro falou, por que vocês estão mentindo? Aí ele falou, eu não estou mentindo não, eu entreguei tudo. Ele falou, não, você ficou com um pouquinho, uma parte, entregou só uma parte. Porque você mentiu, sua condenação já foi dada. Os caras morreram na hora. Caralho, porque mandaram eles sambarem. Em qual dos testamentos Deus é mais limitado? Limitado? Do tipo assim, tem mais regras, tem mais... Do tipo assim... quando ele vai lá punir... Quando ele casa. Quando tem Deus muita casou? Sei lá, pô. Não, Quando tem muita regrinha? Então, o Antigo Testamento, ele tem tende a ter mais regras. 613 regras. Caraca. 613. Isso era um peso. E depois viraram 10. Ou duas, né? Ou duas. Jesus resumiu em duas, né? duas, Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que isso foi uma sacanagem também, né? Chegaram para Jesus e falaram aí, qual que é o maior dos mandamentos? O propósito era Jesus falar, o maior mandamento é o número 5. O cara rejeitou todos os outros. É o herege, pode matar. A ideia era essa. Aí Jesus falou, esse negócio de maior não existe. Tem dois que resumem tudo. Amar o próximo com a ti mesmo é Deus sobre todas as coisas. Isso resume tudo. Acho que a porra não recusou os outros, me ferrou, né? Confuso. Então, assim, no Antigo Testamento, tinha uma época que não tinha essas regras. Com Moisés, Deus entrega essas regras. Mas Deus mesmo mostra que aquilo ali não era legal. E que era impossível seguir todas as regras. Então, quando Jesus vem, o que ele faz? Ele acaba com esse sistema da lei e ele institui o sistema da graça. Então, parece que tem menos regras, só que quando você tem liberdade para escolher o bem e o mal e você escolhe o mal, a punição é muito maior. Cara, uma coisa que na Bíblia não fala, eu fico encafifado. A Bíblia fala de coisa pra caramba, hein? A Bíblia não fala de Sananda. A Bíblia não fala de Sananda. O que é Sananda? Sananda, ele é um dos grandes generais do Império Galáctico que ficou conhecido aqui na Terra como Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ascendeu. A Bíblia fala sobre Jesus, então fala sobre mas Sananda. ela não fala sobre o Sananda, quando ele vira Sananda. Ela não fala. Como assim? Como que Porque Jesus, acontece? quando desencarna, ele desencarna e ele vai direto pro... Ele volta pro... Ele vai até o mundo dos mortos, três Ele dias. fez um pit stop lá no Barreto. Ele fez um pit stop. Fez. Ele desculpa a ignorância, infelizmente eu não sou cristão, então não sei tudo. Eu só sei a parte do que ele subiu, cantou pra subir. E aí quando sobe... Quando ele sobe, ele vai direto pro Conselho Galáctico, porque ele era um grande general no Conselho Galáctico que veio à Terra justamente pra salvação e ele volta pro lugar dele como um grande general no Conselho Galáctico com o nome de Sananda.
Fala, tu só não fala Sananda, pô. Não, pera aí. Fala do Conselho Galáctico? Fala, Dá essa pô. passagem, pelo amor de Deus, eu Fala, preciso pô, ler. Deus criou, onde estava tu, Jó, quando eu criava o mundo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esse é o Conselho Galáctico, pô, são os anjos que estão criando o mundo junto com Deus, pô. Tudo que é escrito, Sananda. Claro, chegou pô, lá. óbvio. Queria, Claro, óbvio, Mas isso pô. tá no terceiro testamento que tá chegando. É, no Testamento de Testamento Jesus, 3D. Né? Meu, tá no Testamento de Jesus que jogaram Evangelho fora, né? segundo 3D. Peraí, temos a- Sananda é rei. Estamos na linha agora com o Henrique Cristo que vai falar de Sananda. Por favor. Imita aí, Cara, ia ser Rafa. demais, hein? Cara, Ele ligando ia ser agora, demais. sem saber. Ai, É. Meu pai. Ele liga a live agora. Eu preciso falar com você. Caraca, por Esse lance favor, do cara. Sananda. Olha lá. Sananda é Meu Deus do Olha, céu, cara. Sananda. Grande Sananda Aí, lá. olha lá. Grande É tudo a mesma Sananda. coisa, meu irmão.